entregando conteúdo de valor sobre perícia bancária. É isso mesmo. Para você que está aí pela primeira vez, que vai assistir esse vídeo e ainda não me conhece, meu nome é Diego Nascimento, eu sou perito, especialista em contratos bancários, sou escritor também, tenho um livro falando sobre perícia e operações de cartão de crédito, e o meu intuito, o meu propósito aqui nesse canal é entregar o melhor conteúdo para você de forma gratuita. É isso mesmo. Se você ainda não sabe como é que funciona, basta você estar no grupo exclusivo para receber todas as notificações, todas as orientações e as informações que acontecem para quem está lá dentro com antecedência. Diego, como é que eu faço para entrar nesse grupo e receber as notificações das aulas online, ao vivo, que vão acontecer? Clica no link aqui na descrição. Não esquece, se inscreve no canal e ativa as notificações, tá? Isso é muito importante. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui comigo, participando ao vivo dessa aula. Dr. Ronivan, como sempre, firme e forte, afiando o machado. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Dr. Jefferson Damasceno aqui. Dr. Jefferson, grande perito aqui na área também. Sempre novato aprendendo, que nada, que é fera demais. Dr. Jefferson Damasceno, lá de João Pessoa, de Paraíba, e Dr. Ronivan, de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Minéia está aqui conosco também. Pessoal, aproveitando esse momento importante, coloca para mim a cidade e o estado que você está falando. Coloca seu nome aí, coloca qual é a sua profissão, aonde você está, né? Como você está na sua profissão. Você é advogado, você é perito, você é contador, você é administrador, você é economista, você é apenas um consumidor curioso que veio aqui para aprender um pouco mais sobre isso. Comenta para mim aí, para eu conhecer um pouco mais de vocês, né? Até porque quem está aqui, eu sempre compartilho um pouco da minha história, falo um pouco de mim, mas eu quero também saber de vocês. Inclusive, recentemente, eu abri lá no meu Instagram, quem não me segue ainda, está logo na descrição, eu sou Diego Nascimento, uma caixinha com sugestões de temas, de conteúdos, para que vocês possam passar aí, para que a gente possa promover cada vez mais aulas, assuntos relevantes, para que faça diferença para o seu negócio, tá? E eu achei alguns assuntos interessantes. Alguns deles aqui que eu lembro agora foi Pronamp, capital de giro do Pronamp. É um tema bem interessante que poucas pessoas conhecem, como faz as tratativas, né? Tem também um caso que sugeriram de empréstimo com refinanciamento, porque hoje você lidar com um contrato de empréstimo consignado ou não consignado com a concessão imediata sem um refinanciamento é uma coisa, mas quando você pega um contrato que teve uma cadeia de dívidas, uma cadeia de financiamento, aí é outra história, a complexidade aumenta e você precisa saber como desenvolver. Então, achei bem interessante. Lá eu também abro caixinhas de perguntas periodicamente, não deixem de sugerir, não deixem de perguntar. Então, lá também é um centro de dúvidas para vocês, para ajudar vocês também com o conteúdo. Valeu? Olha só aqui, ó. Quem é mais que está aqui conosco ao vivo? Doutor Lucival. Lucival Pinho é meu design de marcas aí, um grande fera nessa área aí, fazendo a diferença. Doutora Natália Vieira, consultoria e perícia, está aqui conosco também, seja muito bem-vinda. Doutor Guilherme Garcia, doutora Eli, lá de Tubarão, Santa Catarina, aí de Salvador, designer. Aí o homem é brabo, o homem é brabo. Doutor Guilherme aqui conosco, olha só, doutor, aí, ó, identidade visual, criativos, é com ele. Doutora Minéia, contadora e perita, lá de Goiás. Doutora Luciene, tamo junto, meu amigo. Pessoal, então vamos lá. O que é que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu quis trazer um tema interessante porque eu ainda percebo algumas dificuldades de colegas, né? De contadores, de alguns parceiros também advogados, de economistas, de administradores, algumas dificuldades em identificar as abusividades no contrato bancário. Como é que faz isso? Como é que eu vou analisar? Às vezes eu tenho dificuldade em identificar uma cláusula, em avaliar quais são os pontos principais que eu vou precisar avaliar no contrato. Muitos questionam também, poxa, mas a abusividade, eu fui ver a taxa de juros em relação à taxa média, mas não estava tão alta e tal. Então, assim, a ideia é tirar ou desmistificar alguns conceitos errados ou equivocados ou incompletos na mente de vocês. E esse é o objetivo principal. Por que eu estou falando isso? Porque eu, quando iniciei na minha carreira pericial, eu ouvi muito falar sobre isso. Poxa, se a taxa de juros ela não está acima da média de mercado, vocês vão entender, né, até o final da aula o que é que eu estou falando.
É só para contextualizar. Se não está acima da média de mercado, não está abusivo, ou não tem pontos a serem contestados. Não, não. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque o contrato é uma relação entre o credor e o devedor, entre quem está concedendo o crédito e aquela pessoa que vai estar devendo e que vai passar a honrar com aquele compromisso. Existe uma relação contratual ali. Então, tudo tem que ficar muito bem claro e definido. Se porventura não está claro, tem brecha, ou uma informação está equivocada, ou tem ausência de alguma informação, e isso já é um item importantíssimo que às vezes pode fazer toda a diferença para gerar um bom resultado para o seu negócio. E o advogado conseguiu, ou a advogada conseguiu uma boa tese processual para defender o seu cliente, seja na ação revisional, na ação de busca e apreensão, na ação monitória, na ação de execução, enfim, são várias as oportunidades que podemos identificar e, consequentemente, aí, conseguir avaliar essas abusividades. Agora, Diego, você fala de abusividade, mas eu não concordo com isso. Tudo bem. Mas por que você fala de abusividade assim? Olha só, a abusividade é um termo que utilizamos aqui no escritório, que os advogados utilizam também, porque estamos defendendo o nosso cliente. Uma coisa é eu estar atuando como perito do juízo, que eu sou imparcial. Então, eu não vou poder dizer que aquele contrato está abusivo. Claro que antes de fazer tal afirmação, eu preciso evidenciar tais elementos. Quando eu estou atuando como assistente técnico no extrajudicial, defendendo o meu cliente, com o meu parceiro advogado, minha parceira advogada, é óbvio que eu vou ser parcial. É óbvio que eu vou levantar questões, levantar detalhes para evidenciar as abusividades, né, que foram cometidas, excessos, irregularidades naqueles contratos. E eu trouxe aqui 4 contratos para a gente trazer essa discussão e peço a ajuda de vocês também, interação, perguntas, questionamentos, para que vocês possam também me ajudar nessa evolução do pensamento, ok? Mas vocês vão ver, basicamente, que eu trouxe aqui 4 contratos. 2 foram de veículos, mas com características bem diferentes e com detalhes bem peculiares, porque um contrato de veículo é um contrato que muita gente tem. E que certamente você que está aí, meu amigo advogado, minha amiga advogada, certamente você já fez algum tipo de ação revisional ou já lidou com ação de busca e apreensão desse tipo de financiamento. E um outro detalhe é que eu trouxe um outro contrato de cheque especial. Pois é, muito se discute sobre essa caixinha de cheque especial, forma de se calcular, como se cobra os encargos, como não cobra, mas a gente precisa entender alguns aspectos desse contrato também, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E se tem ausência de determinada informação, aí você bate em cima. E um outro contrato, que esse a gente vai deixar por último, que é o contrato de cartão de crédito. Mas esse tem uma particularidade, tem algo especial, que se você não se atentar, você prejudica muito o seu cliente. Então, essa vai ser a nossa aula de hoje, analisando esses 4 contratos. Como eu falei, uma abordagem prática, os contratos está aqui, eu já vou divulgar para vocês. A gente vai fazer uma análise, claro que não vai ler todas as cláusulas, não, mas vai discutir pontos extremamente importantes e relevantes para o nosso negócio, tá? Seja você advogado, advogada, seja você perito, e a gente vai identificar esses quesitos bem importantes, tá? Deixa eu só compartilhar já aqui a nossa tela. E antes de mais nada, tomar um gole de água, né? Porque quando você pega um professor que gosta de falar, a garganta fica seca, né? Deixa eu já, enquanto eu compartilho a tela aqui, eu vou tomar um gole de água, né? Acho que agora já está aparecendo para vocês, né? Acho que tá. Comenta aí, se não tiver, já fala que a gente já, mas eu acho que sim, tá tudo certo. E só para você que está aí, fala assim, poxa, Diego tá virando roxo quando tá falando para mim, não. Calma, é porque eu estou com 2 telas, tá? Tem uma tela aqui, onde eu vejo vocês, o que é que vocês falam, tal, pergunta, e outra tela aqui que eu estou acompanhando o contrato, evoluindo a aula. Então, não se preocupem que eu jamais vou virar o roxo para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, 4 contratos que a gente vai analisar aqui hoje. Primeiro contrato é o contrato da Creditas. É um contrato de financiamento de veículo, onde simplesmente foi concedido um crédito financiado, uma operação de R$ 89 mil. Deixa eu só
transferir o teclado para cá, que aí fica melhor. Perfeito, vamos lá. Deixa eu ampliar isso aqui para a gente visualizar melhor. Olha só. Total do crédito, financiamento para aquisição de veículo automotor. Está aqui. Valor líquido do crédito, tarifa de cadastro, valor da parcela, quantidade de parcelas, prazo de carência para o primeiro pagamento, despesas de registro de contrato, 155, IOF, Imposto de Operações Financeiras, valor total do crédito, está aqui, que é o total financiado, já passa para 89 mil, valor, a data do primeiro vencimento, taxa de juros, e observe que a taxa de juros está ao ano e ao mês. A.A ao ano, A.M ao mês. Custo efetivo total também está aqui. Equivalência percentual da composição do SET tem resolução CMN. O que é CMN, Diego? Conselho Monetário Nacional. Existem resoluções que o Conselho Monetário emite para criar diretrizes, regras, procedimentos que devem conter nos contratos bancários. São obrigações das instituições, é obrigação das instituições fornecer essas informações para o consumidor. Até porque, como eu disse, você tem uma relação contratual, então, no mínimo, tem que estar tudo bem claro, bem definido. E aqui, quando eu falei do termo abusivo, e eu quero fazer uma breve analogia, quando a gente para analisar isso aqui, observe um detalhe. Você já parou para pensar que quando a gente fala de abusividade, existe a relação abusiva, um relacionamento pessoal. Quando vocês falam assim, o que é um relacionamento abusivo? Aí a gente já imagina o quê? Um relacionamento onde uma das partes, seja o esposo ou a esposa, simplesmente fez o seguinte, está agindo de forma excessiva no tom de voz, está agredindo fisicamente, agredindo verbalmente, agredindo psicologicamente. Então, tem uma série de fatores que você compõe aquele quadro de relacionamento abusivo. Você não identifica apenas em um detalhe. Porque ele só fala alto com ela, ou ela só fala alto com ele. Então, ele tem um relacionamento abusivo. Sabe? Então, você avalia a composição. E essa é a ideia aqui, quando a gente fala de relação contratual em relação aos contratos bancários. Aqui a gente viu basicamente o que? O quadro resumo, foi as condições da operação, como foi financiado, vencimento, as tarifas, despesas acessórias que foram incluídas na composição do financiamento. E aqui a gente já começa a discutir alguns aspectos. Foi liberado um crédito de 86 mil, foi disponibilizado o valor líquido, porque provavelmente teve uma entrada, né? E dentro do financiamento, não foi financiado só 86 mil, foi incluído uma tarifa de cadastro. E aí, quem é advogado certamente é expert no assunto. Tarifa de cadastro é uma tarifa que é cobrada no início do relacionamento do cliente devido a um custo que a instituição tem para captar algumas informações do cliente à medida que ela vai fazer a imputação dos dados dele no cadastro. Primeiro relacionamento. Existe o tema 620 do STJ, anote isso aí, esse tema 620 traz que a tarifa de cadastro ela é permitida no início do relacionamento. Outro aspecto importante que muitas pessoas às vezes não avaliam. Aqui é um ponto importante, por quê? Porque eu já estou falando de detalhes de abusividade nos contratos. Então, pega aí, anota aí, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de ter essa cobrança no início do relacionamento, mas existe também a média dessa tarifa que você pode avaliar no próprio site do Banco Central, porque essa tarifa aqui, nessa condição, nesse caso, está R$700, mas eu já peguei tarifa de cadastro de 1.900, 2.000 e pouco, né? Então, assim, são várias situações que você precisa ficar atento para saber as possibilidades de avaliar essa abusividade. Outro ponto, despesa do registro de contrato, que também é cobrado. A gente pode avaliar o tema 958 do STJ, que trata sobre essa questão da cobrança e de repassar esse valor para o consumidor, mas que essa despesa ela precisa ser efetivamente comprovada. Cadê a nota fiscal de que, de fato, você teve essa despesa e que está cobrando do cliente, além de que ela está sendo financiada. Então, muitas vezes, o cliente ele nem tem a opção de pagar à vista, já é incluso no financiamento. Tá? Outro ponto é o IOF, Imposto de Operações Financeiras. Olha,
O imposto de operações financeiras é devido, é legal, Diego? É abusivo isso? Não. Isso aqui é legal, tem previsão legal, isso aqui tá ok. É lá no decreto 6.306, que institui o imposto de operações financeiras, é um tributo, e ele vai ser cobrado nas operações financeiras. Ponto. Ok. Perfeito. E aí, somando todo o processo, incluindo o valor do crédito liberado, tarifa de cadastro, despesa de registro, IOF, que dá a composição total do valor financiado. Então, muito detalhe, porque às vezes você pode se passar nesse item aqui, e isso faz toda a diferença na hora de você calcular a parcela para descobrir se a taxa foi respeitada. Ainda tem mais um ponto, porque aqui a gente já passa para a taxa de juros. Taxa de juros você tem de 34,65 e 12,51. Aí eu vou até pegar o nosso amigo Excel para a gente entender alguns aspectos desse quadro resumo. Por quê? Se eu falo que a minha taxa ao mês ela é de 2,51, olha só, taxa de juros ao mês, ela é de 2,51%, né, isso que está aqui no contrato, para um cliente que ele é leigo no assunto, ou seja, ele não é versado em matemática financeira, né, não é perito, especialista em contratos bancários, ele simplesmente vai entender que, opa, será que tem alguma coisa errada? Porque se a taxa ao mês é 2,51, se eu multiplico ela por 12, eu encontro 30,12%. Então, por que está 34,65? Será que tem alguma coisa errada? É porque as instituições financeiras praticam juros compostos. É o juros sobre juros na linguagem jurídica, o anatocismo, nessa operação. Para os peritos, capitalização de juros no regime composto. Então, nesse caso, a forma de se achar essa taxa anual, ela é diferente. Eu vou pegar igual a 1 mais a taxa ao mês, fecho parêntese, acento circunflexo para aplicar o fator exponencial, que eu vou multiplicar a taxa somada com 1, porque se você pega uma taxa em percentual e multiplica por ela mesma, sem adicionar 1, ela vai dar um número 0 e vai dar errado. Tem que ter o elemento 1 para você multiplicar ela por ela mesma, para você achar a composição, e depois menos 1. Que aí você vai elevar ela por 12 meses, multiplicando a taxa por ela mesma durante 12 meses, para depois retirar o fator exato. Aí você descobre que aqui você já entende que aquilo ali é a taxa anual superior ao dodécuplo da mensal, a 12 vezes a mensal. É o que fala a súmula 541 do STJ, que trata exatamente sobre esse ponto aqui, para permitir a cobrança da taxa efetiva anual. A súmula fala da cobrança da taxa efetiva anual, tá? Então, aqui é só para a gente entender esses aspectos, porque muitas vezes eu já recebi algumas dúvidas, né, de pessoas que estavam começando agora e via essa diferença. Encontrava uma taxa anual que multiplicada por 12 não batia. Então, é por esse ponto aqui. Então, olha só, aqui é o quadro resumo, principais pontos, né? Onde tem a forma de pagamento aqui, evidente. E a gente descendo, onde tem a garantia em relação ao veículo, a gente vai avaliar algum ponto que... Quais são os pontos aqui que você precisa avaliar? Ora, primeiro a gente já identificou os elementos que compõem o financiamento. Tem que estar claro. A taxa de juros aplicada. Ok. Só que a gente vai precisar fazer um comparativo, que é também avaliar a taxa média, para descobrir se tem alguma disparidade em relação à taxa praticada com o que é praticado no mercado, com a média que é praticada no mercado. Tá? Outro ponto importante é sempre você identificar o seguinte: cláusula que envolve cobrança de capitalização de juros. Como é que está sendo? Como é que está evidente isso? Outra cláusula que fala sobre os encargos do atraso. Porque quando você vai descendo e analisando o contrato, aqui fala do crédito. Ok. Aí traz algumas informações de maneira geral, explicativa, sobre direitos, deveres, características, falando sobre tarifas. Né? Então, aqui traz. Aí, no segundo item, e aí a estrutura do contrato de cada instituição pode ser diferente, mas existem elementos que tem que ter em todos os contratos, traz as condições do financiamento.
O emitente pagará à credora os valores recebidos acrescido de juros capitalizados à taxa de juros na forma de pagamento descrita no quadro resumo. Aqui fala de juros capitalizados à taxa de juros na forma de pagamento descrita. Juros capitalizados. Então, você vê que, de certa forma, está faltando clareza sobre juros capitalizados em que regime? Simples, composto, a taxa que está lá, tá, a taxa está evidente, ao mês e ao ano, mas e aí? Então, são esses detalhes que a gente precisa ficar muito atento, que a gente vai perceber a diferença dos contratos de instituição para instituição. Como ela digita, né, como ela demonstra isso no contrato para outras instituições também, como demonstra. Então, olha só, primeiramente, a gente está fazendo análise geral aqui desses pontos, para depois fazer as conferências e simplesmente concluir os pontos que dá para ser trabalhado, que são abusivos nesses contratos bancários. Ok? Então, aqui, a gente já percebeu que aqui não fica tão claro em relação a isso, mas ele traz na sua cláusula que será acrescido os juros capitalizados. Então, quando a gente fala de capitalização de juros na área jurídica, automaticamente já entende-se que é anatocismo. Mas, na verdade, matematicamente falando, existem dois regimes de capitalização, simples e composto. Então, consequentemente, é importante a gente definir qual o regime de capitalização. Perfeito? Feito isso, atraso no pagamento. O inadimplemento no pagamento das parcelas sujeitará o emitente dos encargos, juros remuneratórios, calculados por dias de atraso, incidentes sobre o valor das prestações vencidas e não pagas, conforme taxas previstas no quadro resumo. Então, olha só, aqui é o ponto do atraso no pagamento. Juros remuneratórios, incidentes sobre o valor das prestações. Juros moratórios, 1% ao mês. Incidentes sobre as prestações vencidas e não pagas, calculados na forma pró-rata desde a data de vencimento até o efetivo pagamento. Pró-rata é proporcional aos dias que ficou do vencimento até o dia de pagamento. Juros moratórios é na forma simples. Juros remuneratórios será na forma que foi pactuado no contrato a cobrança dos juros que vai remunerar o capital. Então, nesse caso, vai ser cobrado e calculado conforme se é cobrado no período da normalidade, porém, vai ter uma natureza distinta, porque aqui ele atrasou o pagamento, então vai ser cobrado os juros remuneratórios da mesma taxa do contrato, como está prevendo aqui, juros moratórios e a multa moratória de 2% sobre o valor em atraso. E aqui é importante a gente entender alguns aspectos sobre isso. Primeiro, os juros remuneratórios ficou claro, a forma de se calcular vai ser conforme que está lá prevista no contrato. Os juros moratórios, ele é na forma simples, inclusive ele tem um limite legal. Aqui nesse contrato está até ok, está 1% ao mês. Aí eu pergunto para vocês, vocês sabem qual é o limite para ser cobrado em contratos bancários, que tem previsão legal, tem jurisprudência pacificada, que define o limite para juros moratórios? Você que está me assistindo aí, vocês sabem qual é o limite? Comenta aí para mim, qual é o limite dos juros moratórios quando se fala em contratos bancários que pode ser cobrado? Você sabe qual é o limite? Enquanto vocês respondem, eu vou seguindo. E a multa moratória, que é 2%, está lá previsto no artigo 52 do CDC. Inclusive, essa multa ela não é cumulativa. Muito cuidado. Ela vai incidir sobre o valor em atraso. Então, mais um ponto importante, sobre o valor em atraso. Porque, às vezes, eu já peguei casos onde a instituição pegou o valor da parcela que já tinha os juros remuneratórios do capital emprestado, aplicou os juros remuneratórios do atraso, aplicou os juros moratórios e aplicou a multa. Então, aqui deixa claro que é 2% sobre o valor em atraso. E o que é devido, né, 10% de honorários advocatícios na fase extrajudicial e judicial, que aqui está previsto, acho que, se eu não me engano, no próprio Código Civil. Então, aqui, pessoal, já tem um ponto bem importante para você identificar. Quando você avalia cláusula de capitalização de juros, você precisa entender quem é o credor, quem está por trás. É instituição financeira? Se for instituição financeira, a gente sabe que hoje, na prática,
o que acontece é que existe a medida provisória 2170, que foi reeditada em 2001, que autoriza a previsão legal para as instituições capitalizarem juros na forma composta, juros sobre juros. Então, na prática, é o que acontece, embora tenha uma tese de inconstitucionalidade dessa medida provisória, que não é objeto de estudo aqui, mas só para vocês entenderem que na prática é assim que funciona. Tem algumas jurisprudências também já pacificaram nesse sentido. Então, nesse aspecto, se for instituição financeira, ela pode cobrar, certo? Nesse caso aqui da Creditas, ela é instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional. Então, tá ok. Tem a previsão dos juros capitalizados, embora há uma controvérsia que pode ser levantado nesse aspecto que eu falei. Matematicamente falando, existem dois regimes, simples e compostos. Porém, quando ele fala da taxa evidente no quadro resumo, a gente viu que a taxa, na prática, você vê que é na forma composta. Mas até então, a gente já entendeu esse ponto. Quando se fala de atraso de pagamento, é importante você entender a data do contrato. Porque a partir da data do contrato, você vai avaliar o quê? Resolução do Conselho Monetário Nacional. A resolução que trata sobre o tema e que fala sobre encargos do atraso. Para quê? Para que você possa identificar se, de fato, ele está respeitando a resolução do Conselho Monetário Nacional. Então, aqui, ó, nesse caso, vamos descendo aqui, ó. Vencimento do antecipado da dívida fala, né, em caso de vencimento antecipado, se vencer até determinado período, a partir de determinado período, liquidação antecipada, alienação fiduciária em garantia, acho que a lei da alienação fiduciária é 9514, se eu não me engano, traz aqui também porque tem um bem dado em garantia, porque ele foi financiado, mas ainda é do banco. Então, ainda está aqui. Dispositivo de geolocalização, avalistas, caso tenha, seguro, ele traz aqui uma cláusula de seguro, né? E aqui vocês sabem que seguro ele é facultativo, e o que ocorre muito é a cobrança de seguro, seguros prestamistas, de proteção de proteção do capital, vários tipos de seguros para proteger aquele financiamento, que muitas vezes o cliente é condicionado na contratação, que pode ser caracterizado como venda casada, porque muitas vezes a seguradora é do mesmo grupo econômico que a instituição, ela indicou, existe também o tema 972 do STJ, que fala muito sobre isso, né, da possibilidade de o cliente ele não é obrigado a contratar seguro com a própria instituição ou com a seguradora por ela indicada. Então, tem esses detalhes que você precisa ficar muito atento e que, nesse caso aqui, eu não me recordo, mas pelo que a gente viu, a lei não cobrou, tá? Mas é um ponto que, se você vê cobrando, o advogado ou advogada vai definir, avaliar o contexto para ver se vai expurgar do recálculo ou não. Disposições gerais sobre comunicações, sistema de risco de crédito, e aí são cláusulas que, para esse momento aqui, não é válido a gente se aprofundar, mas só para a gente entender esses aspectos, tá? Por fim, a gente viu um detalhe, ó, 10 de setembro de 2021. Quando eu falei de encargos do atraso, existe a resolução 4558 de 2017. Essa resolução, ela veio extinguindo a comissão de permanência, né? E depois dela veio a resolução 4882 de 2020, que traz essa previsão de encargos moratórios. Antes da gente falar sobre mais um aspecto, eu quero só mostrar para vocês aqui sobre esse ponto. Resolução 4882 do CMN. No próprio site do Banco Central vai ter busca de normas, mas para facilitar eu já vou pegar aqui para a gente, só para a gente entender, avaliar esse ponto aqui que a gente está falando. Ó, 4882 dispõe sobre a cobrança de encargos em decorrência do atraso no pagamento na liquidação de obrigações, referentes a operações de crédito, arrendamento mercantil, fatura de cartão de crédito e demais instrumentos. Resolveu cobrança de encargos de atraso no pagamento. No atraso do pagamento na liquidação das obrigações, ó, o que é que pode ser cobrado exclusivamente os seguintes encargos: juros remuneratórios por dia de atraso sobre a parcela vencida ou sobre o saldo devedor não liquidado. Tá vendo que tem uma diferença aqui sobre a parcela vencida ou sobre o saldo devedor não liquidado? Exatamente pela cláusula de vencimento antecipado, tá? Multa nos termos da legislação em vigor, que a gente já viu, né? Artigo 52 do CDC, eu tinha comentado, 2% sobre o principal. Juros de mora nos termos da legislação em vigor.
Para fins, a taxa de juros aplicável deve ser, no caso de operação de crédito, a mesma taxa pactuada do contrato do período de adimplência. Tá vendo? A comissão de permanência havia trazendo o quê? A taxa média de mercado, ou a taxa do contrato, trazia essa possibilidade, e os bancos às vezes adotavam a maior, e além disso, cumulava com correção monetária. Era uma loucura. Mas, a partir de 2017, veio quebrando isso, e já trouxe esses detalhes para vocês identificarem se até os encargos de inadimplência está ou não está abusivo, dentro dessas premissas. Você consegue entender que demonstrar abusividade não é só a taxa de juros, existem um conjunto de elementos, especialmente porque muitos contratos que a gente pega aqui, contratos com cliente que já está inadimplente, que já deixou de pagar tantas parcelas e que está cobrando encargos em patamares absurdos. É verdade a cobrança de quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios pelo atraso no pagamento na liquidação das obrigações. Então, aqui é só para a gente entender esse aspecto principal. Tá? E quando a gente fala também sobre abusividade, não sei se vocês conhecem o tema 27 do STJ. Deixa eu ver se eu consigo achar por aqui, se fica mais claro. Aqui, esse tema, ó, ele fala o seguinte: é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo em que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, prevista no Código de Defesa do Consumidor, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento concreto. Diego, o que quer dizer isso? Demonstrar cabalmente a abusividade é simplesmente você desenvolver prova documental, como o exemplo do parecer técnico, do trabalho do perito, né, que desenvolve isso muito bem. Então, ali é um meio de prova processual que simplesmente a gente vai demonstrar essa abusividade cabalmente, tá? É uma das formas de se demonstrar. Outra é você também juntar esses elementos aqui, como eu pontuei, sobre a questão dos encargos de mora, de atraso. Outro ponto, pessoal, que é muito importante você se atentar, e aí é especialmente os advogados, né? Cédula de crédito bancário. Aqui já está a lei, então não preciso nem falar, a Lei 10.9931, que é que trata sobre cédula de crédito bancário e outras, né? Que traz regras de como é que tem que ter uma cédula de crédito bancário. Artigo 29, artigo 28 traz também as características de uma cédula. Por quê? Você pode anular esse título aqui, essa cédula, se ela não tiver aquelas características, como, por exemplo, definir local e data de emissão. Se não tiver aqui, ela pode ser descaracterizada. Então, assim, aqui, ó, São Paulo, data tá aqui, tá vendo? Então, tem que ter. Se não tiver um dos elementos também que você sempre vai identificar, qual o título executivo, né? É uma cédula de crédito? Esse contrato tem vínculo com alguma legislação específica? Não tem, tá? E, concluindo aquele ponto que eu até perguntei, já vi que teve uma resposta aqui, 1% de doutor Guilherme, mas é 1% o quê, doutor Guilherme? É ao mês, é ao ano, é ao dia, é o quê? Me fala aí, doutor Guilherme. É a súmula 379 do STJ. Deixa eu ver, ó. Os juros remuneratórios cobrados por instituições que entregam SFN não se submetem à lei da usura. Os juros de mora podem ser convencionados em 1% ao mês, tá? 1% ao mês. Que no sistema Quad aqui tem mais aqui. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês para contratos bancários. Então, muito cuidado sobre essa questão, porque o limite é de 1% ao mês, tá, dos juros de mora. E aí, feito esse grupo aqui, faltou um detalhe. Diego, você me falou que a taxa de juros, a gente já identificou o quê? Vamos voltar aqui. O que a gente já identificou nesse contrato? Ele tem legislação específica, ele tem evidente aqui o que foi pactuado no contrato, o que foi cobrado, ele tem tarifa de cadastro. Nesse caso aqui, do consumidor, se eu não me engano, não era o início, não era o primeiro relacionamento. Às vezes isso acontece, tá, pessoal? Não era o primeiro relacionamento. No recálculo, eu excluí da operação. Despesa de registro, a advogada pediu também para excluir do recálculo, até porque a instituição precisava comprovar que teve essa despesa que está repassando para o cliente. Então, o valor financiado já diminuiu,
tá? Se já diminuiu, eu vi que o contrato, primeiro vencimento em outubro de 2021, a gente avaliou que as condições em relação à inadimplência está de acordo com a legislação, com a resolução do CMN. Ok, mas um ponto importante é vocês sempre auferirem, avaliar no cálculo se eles estão respeitando isso. Agora, assinou em 10 de setembro de 2021. Vamos avaliar a taxa média? É financiamento de veículo, pessoa física. Então, Diego, onde é que eu vou buscar a taxa média? Tem um vídeo meu aqui, uma aula ensinando sobre isso, né? Então, depois vocês podem assistir no próprio canal, dando a diferença entre taxa divulgada e taxa média. Mas, para facilitar isso, o que é que vocês fazem? No próprio Google, vocês podem colocar Sistema Gerenciador de Séries Temporais. Esse Sistema Gerenciador de Séries Temporais é o site do Banco Central oficial que está aqui para divulgar as taxas médias. Você vê estatística de crédito, taxas de juros ao mês, recursos livres, porque direcionados é quando se trata de financiamento de veículo, recursos com BNDES e por aí vai. E aqui a gente vai procurar a taxa pessoa física. Aqui em cima só tem pessoa jurídica. Você tem várias taxas aqui. Você vai descendo. Você já está aqui. Cadê? Pessoa jurídica. Aqui. Chegamos em pessoa física. Aí tem crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívida, crédito pessoal consignado para trabalhador do setor público, aposentado do INSS, aquisição de veículos, 25.471. Chegou aqui, fez a consultar séries, clicou aqui. Aqui você pode deixar desde 2000, que ela tem divulgado desde 2000 até 2023, dezembro, ou já pode botar a data específica, 1/10/2021. Foi setembro ou foi outubro? Acho que foi setembro. 1º de setembro de 2021. 30 de setembro de 2021. 1,80. Olha só. A taxa ao mês está 1,80. 1,80 é a taxa média. Se você pega, divide a taxa cobrada pela taxa média, você tem 1,40 vezes a média de mercado. Então, olha só. Se a gente basicamente fosse pegar aqui o elemento onde tem o que foi financiado, retirando as tarifas, aplicando a taxa média, certamente daria um valor menor do que 2.903. Certo? Daria um valor menor do que 2.903. Vou dar um exemplo prático. 86.084. O valor do IOF e 45. Você tem esses dois elementos aqui. Somando um e outro, o valor financiado passaria a ser 88 mil. Certo? Desse valor financiado, foram quantas parcelas? Vencimento está aqui. Último vencimento K. 60 parcelas. 60 vezes a essa taxa média. Qual o valor da parcela? Eu aplico a fórmula no Excel, PGTO, taxa média, ponto e vírgula, prazo, NPE, número de períodos, ponto e vírgula, sinal de negativo, o valor financiado sem as tarifas. Fechei. Eu vou encontrar aqui 2.428,91. Está cobrando 2.903,14. Uma diferença aqui de 474 por parcela. Se eu multiplico isso por 60, você está ferindo a regra da matemática financeira. Eu sei, mas aqui é só demonstração nominal do impacto que o cliente está sofrendo ao longo do contrato. Só valor nominal para quem, se o consumidor que ele não é versado no assunto, ele possa entender que, nominalmente falando, ele estaria pagando, entre aspas, 28 mil a mais nesse financiamento. E quando eu falo 28 mil a mais, é de juros, tá, pessoal? Não é do valor principal. O valor principal, ele vai pagar, ponto. Que além dele, ele vai pagar outros fatores. Perfeito? Então, aqui, 28.453. Olha só o impacto. Aí, eu que estou defendendo o cliente, o advogado que está defendendo o cliente, vai dizer que isso aqui não é abusivo? Você consegue entender isso? Claro que isso é abusivo, senhor juiz. E aí eu vou fazer o quê? Elaborar meios de provas para levar o juízo ao convencimento. Para que ele entenda que os argumentos que a gente está apresentando, as evidências,
As provas processuais, porque o direito, nesse caso, nesse aspecto, vai ser de verdade processual. E aí a gente vai demonstrar que isso aqui está abusivo. E aí quem vai decidir se é abusivo ou não? O juiz. Mas quem vai defender e levantar as provas cabais? Nós, peritos e advogados. Fechou, pessoal? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo aqui, porque o tempo voa. Tá gostando dessa aula? Comenta aqui para mim no chat. Tá conseguindo entender? Tá tranquilo? Posso avançar? Ou vocês querem que eu encerre essa aula aqui? Porque se não estiver gostando, eu tenho que encerrar, né? Porque será que o pessoal não está gostando? Tá todo mundo quietinho aí, todo mundo calado. Doutor, aquele já viu aqui as suas perguntas. Comenta aí, pessoal, que a gente já vai avançar. Você, só que o doutor aquele colocou aqui. O cliente chega trazendo o contrato demonstrativo de pagamento. Minha dúvida na hora de fazer o parecer, eu faço a planilha conforme o banco e excluo as tarifas, taxas, etc. Minha dúvida é como demonstrar na planilha os encargos moratórios. Não sei se faço isso na planilha de discursos acessórios ou se faço uma parte. Depende, doutora, depende. Pode ser na mesma planilha, desde que você torne isso visualmente fácil de entender. Então, pode ser na mesma planilha. Você tem lá o valor da parcela, nesse caso dos encargos moratórios. O valor que foi pago, você descreve o valor que é dos encargos moratórios, né? Juros de mora, multa, juros remuneratórios do atraso, descreve cada elemento, como foi cobrado, o valor que foi cobrado e o valor total pago com atraso. Pode fazer isso tranquilamente, tá? Achou a jurisprudência onde a relatora entende que os juros remuneratórios são o quê, doutor Esté? Completa aí esse questionamento. Eu acho que eu já imagino qual é a jurisprudência que ele deve estar falando. Acho que vocês que são advogados aí devem conhecer o recurso especial 1.061.530 do Rio Grande do Sul, e que há uma discussão, né, em vários tribunais aí de que se a taxa for 150% ou 1,5 vezes a média de mercado, é abusivo. Se for 1,10, Santa Catarina mesmo, é 1,10. Excedeu 10%, que é 1,10 vezes a média de mercado, aí é abusivo. E por aí vai, sabe? Então, assim, são várias discussões, e claro, você, como advogado, como advogada, vai avaliar o conjunto de jurisprudência, mas entendendo que a abusividade não é apenas na taxa de juros, a gente vai entender nesse contrato agora, vai ficar claro isso, tá? Claro isso. E simplesmente a gente vai descobrir mais detalhes. Excelente, vamos que vamos. Doutora Fabiana também aqui conosco. Cadê? É a mesma coisa que aplicar comissão de permanência com os demais encargos. Cargos Doutora, isso realmente é uma discussão para uma aula. É uma discussão para uma aula. Eu entendi o que você está falando. De fato, se a gente pegar a resolução, acho que é 1129, anota aí, resolução 1129 do Conselho Monetário Nacional. Essa é a resolução que institui a comissão de permanência. Certo, doutor Esté? Anota isso aí, avalia lá e você vai entender basicamente essa jurisprudência. É uma discussão que é para uma aula. É para uma aula. Vamos seguindo. Pessoal, aqui é o outro contrato de financiamento de veículo. E, novamente, cédula de crédito bancário que institui a Lei 10.931, trazendo aqui o valor financiário. Você vê que a estrutura já muda totalmente, né? Aqui já é com o Banco Safra, ó, descrição da operação contratada. Olha só, valor do bem, 170 mil. Demais valores financiados, 6.168. Tarifa de avaliação de usados, 150. Mais um ponto aqui, tema 958 do STJ trata sobre isso. Tem um recurso especial também falando que isso aqui pode ser afastado, questionado tranquilamente, tem jurisprudência, porque na concepção do ministro, esqueci até o nome, se a instituição vai vender o bem, ele no mínimo já fez essa avaliação, né? A avaliação do veículo para saber se está em condições de venda. Então, como é que ele está repassando essa despesa para o cliente? Além de que, será que ele tem o comprovante dessa despesa, que ele teve essa despesa para estar repassando para ele? Então, são pontos assim que dá para contestar, e aí do ponto de vista do advogado. IOF está aqui sendo cobrado, emolumentos de registro da mesma forma, total financiado 116 mil. Esse aqui eu acho que também não teve seguro, deixa eu ver, valor da entrada, tarifa de cadastro, ó, 870, tá vendo que o valor já está diferente. Aqui, prêmio seguro prestamista, aqui, segurinho, olha um segurinho, quase R$ 1.800 só de seguro, tá vendo? Então, tema 972 da STJ, que dá para a gente trabalhar a exclusão disso aqui do recálculo, perfeito?
Encargos prefixados. Quer dizer prefixado, Diego? Prefixado é quando já é determinado no contrato aqui a taxa de juros e não vai ter variação. E a partir dessa taxa se forma a parcela que ela não vai variar. Quando se tem, além da taxa de juros remuneratórios, tem também correção monetária, aí você tem uma variação, passa a ser encargos pós-fixado, porque ele vai variar de acordo com a divulgação do índice e por aí vai, tá? Então, aqui você tem a taxa mensal, 2,21, taxa anual, 29,96. E olha só que interessante, periodicidade de capitalização diária. É devido isso ou não é? Porque se você vai avaliar a lei 10.931, que trata sobre isso, cédula de crédito bancário, ela permite essa capitalização diária de juros, certo? Se você avalia também, esqueci até o tema aqui, mas permite que seja cobrado para instituições integrantes do SFN a periodicidade diária da capitalização. Mas tem um detalhe importante que muitas pessoas desconhecem. Eu não lembro o recurso especial aqui agora, acho que é 1.820, alguma coisa, que se vocês estão aí, são advogados que lembram, por favor, me ajudem. Esse recurso especial, ele traz claramente o seguinte, que o STJ já se posicionou sobre o assunto que é considerado abusivo, onde o contrato prevê capitalização diária e não informa a taxa diária. Tanto que vocês vão pegar contratos novos que já têm a taxa diária ao dia para encargos remuneratórios no período da normalidade. Já tem isso. Então, só para vocês entenderem. Então, aqui já é um ponto abusivo. O próprio STJ já se posicionou sobre o assunto. Está prevendo capitalização diária, mas só tem taxa ao mês e taxa ao ano. Não tem a diária. E aqui ele traz o valor das parcelas que serão cobradas. Tá? Feito isso, você vai descendo. Aqui, a doutora Adail, 1.826.463. Obrigado, doutora Adail, você é fera. Demonstração, do cálculo do SET, o valor da entrada, traz aqui aquela descrição, todos os processos. E olha só, atraso no pagamento das parcelas. As partes expressamente acordam que, em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, serão aplicados juros de mora de 0,2913% ao dia. E aqui já é um ponto interessante, porque falou só ao dia, mas e ao mês? Só deixou assim ao dia, mas mais do que isso, vocês precisam calcular isso aqui, para saber qual o percentual ao mês, porque muita gente se passa. E olha só que interessante, 0,2913%. Isso aqui é o dia. Se eu pego isso em um dia e um mês comercial, que é o que geralmente vai ser relacionado a esse ponto, multiplico por 30, olha só a taxa mensal que eu encontro. 8,74. Isso é de juros moratórios, juros de mora, não é juros remuneratórios. Olha só, que legal, né? Então, aqui está prevendo só a taxa ao dia para dar aquela quebrazinha. É que nem você vai vender alguma coisa, você fala assim, não, por exemplo, hoje mesmo eu fui fazer compras para minha filha, aí tinha lá na mesa da loja de departamento, eu vi R$19,90, uma bermuda que eu gostei. Eu falei, opa, voltei doido. Quando eu voltei doido, era quase R$100. Era, acho que 5 vezes de 19 e pouco. Então, o 19 já me chamou a atenção. Mas, quando eu fui ver, que eu vi que era em 5 parcelas, aí eu falei, opa, peraí, deixa eu multiplicar isso aqui. Aí eu descobri o impacto, né? O valor real do produto. Então, aqui já não tem a taxa ao mês, já tem ao dia. E quando você multiplica, olha só, isso aqui pode ser também, vocês advogados podem bater que está tentando manipular, enganar o cliente, além de cobrar um valor excessivamente além do que é permitido, porque já vimos que a súmula 379 define um limite legal para juros moratórios. Já entendemos claramente isso. Então, se tem um limite legal, opa, aqui está errado, você deu em muito o limite legal. Então, precisa avaliar esse ponto aqui. Perfeito? Então, olha só, um ponto abusivo e que não é sobre taxa de juros comparado com a taxa média. Não é. Tá vendo que interessante? Então, aqui, você vai descendo, vamos avaliar os outros pontos. Incidirão taxa de juros no item taxa de juros efetiva capitalizados diariamente. Os juros, remuneração calculada e integrada no valor da parcela, serão capitalizados diariamente. Está vendo que a forma
de contextualizar a cláusula da capitalização é diferente, sendo aplicados e devidos mensalmente nos vencimentos, incidindo sobre o saldo devedor no período que antecede ao pagamento dos encargos. Está vendo que a explicação está diferente sobre a cláusula de capitalização de juros? São esses pontos que a gente precisa se atentar. Atraso no pagamento, ele traz aqui novamente os juros remuneratórios ao que foi pactuado, juros moratórios, a taxa prevista no item, juros de mora no preâmbulo, capitalizados dia a dia, e aqui está um perigo também, porque às vezes algumas instituições capitalizam o juro de mora na forma composta, que está errado também, tá? E você vê a multa contratual de 2%. Mas aqui temos um atenuante que é os juros de mora em 8, quase 9% ao mês. Está abusivo. Aí você, opa, peraí, excedeu e muito 1% ao mês, então está abusivo. Tá? Então aqui, mais um contrato aqui que você consegue identificar alguns elementos. Além de 2 de abril de 2022, a questão do seguro, né? Se eu não me engano aqui, deixa eu ver, proposta do seguro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, veículos, ficha cadastral. Mas alguns, os clientes até mandam a proposta de adesão do seguro, a gente consegue ver que a seguradora, né, é do mesmo grupo econômico da instituição financeira. Mais um ponto também. Então, a gente viu, tarifas acessórias incluídas no financiamento, taxa de juros, nesse caso aqui, acho que foi abril de 2022, não é isso? Se a gente pegar aqui, você vai ver que a taxa de juros, abril de 2022, ela não está tão discrepante assim. Está cobrando 2,21, aqui está 2,03. Tá vendo a diferença? Mas não foi só isso. Esse caso meu aqui, além de ter capitalização diária de juros que não tem a taxa informada diária, já tem pacificado no STJ que é abusivo. Juros de mora de 8%, quase 9% ao mês, além de tarefas acessórias na composição do financiamento. O advogado pediu para descaracterizar a capitalização, afastar as tarifas, revisar a taxa média. Por mais que não fosse 2 vezes, 3 vezes a taxa, mas o conjunto de elementos tornando abusivo. Fechou? Tranquilo? Cédula bancária de cheque especial. Olha só que interessante. Cheque especial é uma modalidade também bem complexa de se fazer, porque ela tem muitos detalhes, muitos lançamentos, movimentação bancária, tarifas e uma série de fatores. E isso tudo tem que vir pactuado. Forma de cobrança, forma de capitalização de juros, da cobrança dos juros, cobrança das tarifas. E aqui, basicamente, você pega um contrato onde tem evidente o cheque especial, a concessão com limite concedido. A gente vai passar para os pontos mais importantes, tá? Porque aqui, em cada ponto do contrato, você identifica objeto, vai tratar sobre a especificação do objeto. Cláusula segunda, forma de utilização. Então, a gente vai avaliar uma cláusula que fala sobre juros remuneratórios ou capitalização de juros, atraso no pagamento e por aí vai. Cancelamento do limite. Encargos financeiros, está vendo aqui? Aí traz, a taxa dos encargos nessa cédula é a seguinte, 6,01% ao mês. Cadê a taxa anual? Aqui até então não está prevendo. Sendo juros calculados pelo método de juros simples, da seguinte forma, ele traz a fórmula. Então, olha só que interessante. Diego, mas cheque especial se calcula na forma simples? A metodologia de se calcular é de juros simples. Divide a taxa, multiplica pelo período, tem toda uma regrinha para se fazer. Mas a capitalização composta, ela também ocorre. Exatamente quando os juros ele é incorporado ao saldo negativo e essa base, que já tem juros, serve para render novos juros no período posterior. É aí que mora o grande segredo. Porque quando você fala de encargos aqui, tem na cláusula, não tem dizendo que haverá capitalização composta, só fala que vai ser cobrado na forma simples. Então, atualização da dívida, os saldos devedores apurados dia a dia, acrescido de variações monetárias em encargos serão debitados no dia e mês, adiantamento depois, mas não fala sobre a capitalização dessa operação. E aí foi um ponto que descobrimos que não tem claro, não tem especificado, e sem falar que aqui é um ponto onde a gente tem, deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui, acho que é tema 147 ou 247,
Vamos ver se é o 147. Não, vamos ver se é o 247. Acho que é o 247 que fala sobre essa questão. Aqui. Ó, tema 247 do STJ. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo, tá vendo? Da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual. Aqui fala da taxa efetiva anual. Mas só para vocês entenderem que aqui traz essa situação de que tem que estar pactuado de forma expressa e clara. Quando fala expressa e clara, imagina aí se simplesmente eu falasse para vocês o seguinte: eu vou dar uma aula hoje sobre como encontrar abusividade nos contratos bancários, chegasse aqui e ensinasse vocês a vender cachorro-quente. Eu fui claro na comunicação? Entende? Então, esses pontos que a gente precisa ficar atento. Nesse caso aqui, não tem cláusula. Quando a gente vem para a cláusula de inadimplemento, olha só que loucura. Juros de mora sendo maior do que os juros remuneratórios, 6,40%. E mais um ponto, comissão de permanência, igual a maior taxa do mercado, igual a maior taxa do mercado, tá vendo? O banco não brinca, não. E aqui é que ele fala que é capitalizado. Mas o que é capitalizado? Os juros de mora, não é os encargos do período da normalidade, que não seria nem normalidade, né? Mas ele fala dos juros de mora. Entende a diferença? Além disso, multa compensatória de 10%. Aí é que está o grande segredo. Aqui você precisa ficar atento. Porque olha só que cláusula abusiva de acordo com a resolução vigente. Por quê? Quando a gente vai descendo, a gente avalia que aquele contrato é de quando? 2020. 2019, perdão. Se é 2019, qual é a resolução vigente? 4557 de 2017. Logo, não tem que cobrar comissão de permanência. Já é um ponto, mais um ponto abusivo. E, por fim, o nosso contrato de cartão de crédito. Esse é o chave. Por quê, Diego? Por quê? Olha só. Proposta de adesão ao cartão Credis. Aqui é um nome fictício, uma data fictícia, mas está aqui, ó. Condições e proposta de adesão. Veste Casa é a loja que tem parceria com a Credis. A Credis, ela é uma empresa que emite e administra cartões próprios ou de terceiros. Então, hoje é comum você ir em loja de varejo, você ir em loja de calçado, você ir em loja comprar qualquer coisa, você ser oferecido o cartão, fazer o cartão da loja. Por exemplo, fui na Pernambucanas, me ofereceram o cartão. Fui na Riachuelo, me ofereceram o cartão. Fui na Veste Casa, me ofereceram o cartão. Fui na Paulo me ofereceram o cartão. Por quê? As lojas hoje querem disponibilizar um cartão de crédito para o cliente comprar mais, fidelizar o cliente, ele tem um cartão com a marca própria da empresa. É bom para todo mundo, mas aqui é que está o grande segredo que você agora vai saber como se posicionar e tratar isso aqui. Olha só, que a proposta de adesão com os termos que tem aqui inerente, um contrato de 2022, 7 de junho, e aqui eu selecionei alguns pontos aqui do contrato de utilização do cartão importante. Quais são? Aqui fala sobre a questão das compras à vista, cobrança de encargos, opções de financiamento do crédito rotativo, do parcelamento de fatura, parcelamento fácil, compras com juros e por aí vai. Cobrança de tarifas, ele traz aqui também o que pode ser cobrado de cobrança de tarifas, pagamento de fatura, tá? Como é que pode ser pago essa fatura e várias situações aqui importantes, inclusive a cláusula do atraso, que fala, ó, haverá cobrança de multa, juros remuneratórios indicados na fatura, no campo encargos por atraso, mais juros moratórios da taxa efetiva de 1% ao mês, ambos capitalizados diariamente. Então, aqui você vê, ó, haverá a cobrança da inadimplência informada na fatura, tem a cláusula de atraso aqui, e nesse caso da Credis, sabe quanto é que eles cobravam de taxa de juros do atraso? 20% ao mês. 20% ao mês. Ao mês. Atrasou, é 20% ao mês. Fora juros de mora e multa, tá? E aí, olha só, a administradora de cartões SA. E aqui é importante você entender por quê. É o que vai destruir tudo, no bom sentido.
Porque, olha só, ela traz até informação, deixa eu ver se eu acho aqui, do limite de crédito, traz uma questão da súmula 283 do STJ. Se você não ficar atento, você se passa e prejudica o seu cliente. O que é que fala essa súmula 283? As administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem limitações da lei da usura. Porém, aqui já foi pacificado também. Já houve uma discussão para dirimir essa controvérsia e aí que surgiu a lei 12.865, que vem as instituições de pagamento. Tanto que, se você vem, coloca aí, encontre uma instituição regulada e supervisionada pelo Banco Central. Aqui é para você descobrir se é uma instituição financeira ou instituição de pagamento. E se você não achar aqui, você sabe que não é instituição financeira. Eu vou dar um exemplo de uma mais comum. Por exemplo, aqui, Safra, Banco Safra. Vamos pesquisar aqui o Banco Safra. Ó. Banco Safra. Ó aqui, Banco Safra. Tá vendo? Banco Safra. Tá aqui. É instituição financeira. Você clica aqui, ó, banco múltiplo, tal, autorizado em atividade. Ok. Aí, quando você vem aqui, cadê? Deixa eu pegar lá, inclusive o CNPJ, tá? Credis. Aqui. Credis. Credis. Nenhuma instituição encontrada. Vou mais além. Eu vou tirar aqui, ó. Vou botar o CNPJ. Não, Diego, mas acho que você escreveu errado. 8 dígitos do CNPJ, tá vendo? Olha só, nenhuma instituição encontrada. Não é instituição financeira. Na verdade, sabe o que ela é? Ela é uma instituição de pagamento. E o que quer dizer isso, Diego? O que quer dizer que ela está concedendo, emitindo cartões próprios ou de terceiros e financiando quando o cliente fica inadimplente. Sabe o que ela faz? Ela cobra 20% de taxa de juros ao mês do seu cliente. E se você não é instituição financeira, é simples. Você simplesmente está sujeito a quê? A limitação da lei da usura, decreto 22.626. Olha só, instituição de pagamento. Administração de cartão de crédito. Se houvesse uma instituição financeira por trás, é uma coisa, mas nesse caso não tem. Então, aqui, muito cuidado. Quem é que está por trás dessa relação contratual? Porque isso aqui já derruba muita coisa. Não é possível, não pode cobrar perante a lei 20% ao mês, porque se aplica o decreto da lei da usura a essas administradoras de cartão, Credis. Então, ela não é instituição financeira, mas ela se comporta como tal. E igual a ela, tem diversas. Então, só nesse ponto do contrato, você já identifica claramente uma abusividade, porque ela se comporta e traz a súmula 283 para dizer que ela é equiparada à instituição. Mas, Diego, você disse que ela não é. Como é que você me prova isso? Ora, tem jurisprudência pacificada também. Isso aí eu compartilhei com vocês antecipadamente, eu vou mostrar aqui. Vou mostrar esse recurso especial, nota aí, 1.359.624 de São Paulo. Aqui traz claramente, foi uma ação, né, que o Ministério Público ajuizou contra a União e o Banco Central, com o propósito de buscar a condenação dos demandados na obrigação de fazer consistente na fiscalização das operadoras de cartão de crédito, as quais deveriam ser declaradas instituições financeiras. Mas não prosperou. Por quê? O Bacen, ele trouxe claro qual é o papel de cada uma delas. Instituições financeiras que emitem e administram cartões próprios de terceiros e concedem financiamento direto aos portadores. Item 2, administradoras em sentido estrito, que são empresas não financeiras que emitem e administram cartões próprios de terceiros e não financiam seus clientes. E aqui, ó, traz uma série de pontos importantíssimos. E o melhor, não se mostra apropriada a invocação da súmula 283 do STJ. Consegue entender? Então, isso aqui é conhecimento. E o conhecimento precisa ser aplicado para você gerar resultado para o seu cliente. Se você dá bobeira nesse detalhe de identificar abusividade em contratos bancários, você acha que todos os contratos são tranquilos. Não tem abusividade em nenhum deles. Então, assim, tem contrato que está tudo certinho, em termos de condições, financiamentos? É claro que tem.
Eu não vou ser louco de dizer aqui que todos os contratos são abusivos, não. Mas vocês hoje, depois dessa aula, já entenderam que existe um conjunto de elementos para se demonstrar cabalmente a abusividade em contratos bancários. E você, perito, advogado, parceiros, clientes, colegas, precisam estar muito antenados e atentos a esses aspectos que a gente viu aqui. Perfeito? E agora eu vou passar para as perguntas. Vou dar a palavra para vocês aí para a gente interagir e ver as perguntas que colocaram aqui. E a gente vai encerrar por hoje, né? Já passou um pouco mais de 1 hora. Mas que bom que você está aqui até o final. Vi aqui com o amigo Jefferson, falou que ia precisar sair. Beleza, meu amigo? Depois você assiste. Tamo junto. E olha só, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas. O doutor Guilherme tinha colocado aqui também, classifica como abusivo acima 1,5 vezes. Isso. Tem uma outra, uma autorregulação da FEBEM que faz essa cobrança. Aí, tá vendo? São informações, detalhes importantes que é necessário você dominar. Porque a perícia, a atuação do advogado vai muito além de, sabe? Perito não é só cálculos, vai muito além disso. Eu estudo muito direito bancário por isso. Não é para atuar como advogado, não. É simplesmente para ajudar os meus parceiros, clientes e os meus clientes, consumidores finais, a terem excelentes resultados. Essa é a proposta. Sim, doutor Steph, ficará gravada. Agora, para você ter acesso às aulas com antecedência, que a ideia é a gente acontecer com mais frequência, precisa entrar no grupo exclusivo, que só os exclusivos estão lá. E você pode ser um deles. Como? Na descrição do vídeo tem um link para você entrar. Entra lá, porque toda aula que tiver, a aula passada que estive na semana passada, inclusive já foi disponibilizado o material lá no grupo, só quem está no grupo tem acesso. Então você já entendeu, né? Vai ter exclusividade nesse sentido e também até material de forma gratuita. Olha só, que legal. Doutora Daí, eu estou fazendo a perícia agora, utilizando essa tese indicada pelo advogado, por isso está na ponta da língua. Está vendo aí? Da capitalização diária, né, doutora? Perfeito. Perfeito. E quando a taxa de juros moratórios é muito acima dos juros remuneratórios, o que eu posso falar no parecer? Qual é o embasamento? Juros moratórios é se atentar ao limite legal, súmula 379. Você vai pontuar esse excesso, mas quem vai defender exclusivamente é o advogado. E agora, o seu papel técnico, se for recalcular a operação, recalcular no limite legal. Mas você pode abrir um tópico no parecer técnico, que é o que eu faço, tira um print dessa cláusula, evidencia, faz referência, né, a esse limite legal e faz menção o porquê, e de acordo com o que foi alinhado a tese do advogado, você fez esse recálculo da operação. E aí, entra outros aspectos, porque quando há excesso no período da normalidade contratual, inclusive tem um tema 28 do STJ, que pode ser afastado à mora. E aí é uma outra situação também que o advogado pode alinhar com o perito ou a perita. Perfeito? Doutora Joelina, seja bem-vinda, minha amiga. Deveria ser obrigatória uma formatação mais clara, esses contratos são poluídos demais. Tem que passar um pente fino, é exatamente isso, doutora Luciene. É exatamente isso. Tem muitos pontos nebulosos aqui e questões mal interpretadas ou que mal redigidas. E aí acaba o quê? Dando oportunidades de se explorar e defender bem o nosso cliente. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Excelente, doutor Renivan. Então, pessoal, é isso. Quero agradecer a participação de todos vocês. Lembrando, para você que ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, ativa as notificações, que aqui o objetivo é trazer conteúdos voltados para essa área, para ajudar você, advogado, você, meu amigo contador, advogado, economista, administrador, quem é atuante na perícia, quem é atuante no direito bancário, para a gente fortalecer o nosso conhecimento e ajudar milhares e milhares de consumidores. Eu não posso fazer isso sozinho, mas eu posso fazer isso com vocês. Obrigado por estarem aqui. Compartilhe essa aula com outras pessoas para terem acesso. E vamos que vamos. Vamos para cima, hein? Tamo junto e até uma próxima. Que Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau. Até breve.